tudo bem? Então, hoje eu vim falar de um assunto que está em alta, mas que não é um assunto da moda. Na verdade, é uma doença bem antiga. É sobre trombose. Nós estamos vivendo hoje tempos de pandemia por Covid-19, que é uma doença viral que acomete, na maioria das vezes, em mais de 80% dos casos, o sistema respiratório e os nossos pulmões, causando uma pneumonia. Ter Covid-19 não necessariamente quer dizer que o paciente vai ter trombose. Sim, vai existir um risco inerente à doença, como existe a qualquer doença que acomete o pulmão de forma grave, como outras doenças virais e como outras doenças bacterianas também. A infecção pulmonar aumenta o risco de trombose nos pacientes mais graves, que são aqueles pacientes que precisam de internamento, que precisam muitas vezes de UTI e que ficam imobilizados por muito tempo. Então, a infecção viral que causa uma reação inflamatória generalizada, junto com a imobilização prolongada, leva à trombose, que pode ser tanto de veias como de artérias, que são duas circulações diferentes. Como o SARS-CoV-2 atingiu a população mundial em massa, houve um aumento também dos casos de trombose venosa e de trombose arterial. Ainda não se sabe, na verdade, se faz necessário um tratamento diferenciado para esses tipos de trombose causadas na infecção do Covid. Existem vários estudos em andamento sobre isso, mas já temos resultados preliminares e eles vêm nos mostrando que o tratamento da trombose ele não mudou, ele continua sendo o mesmo tratamento e também a mesma prevenção. O que eu quero dizer? Prevenir é evitar ter a doença. Então, se o paciente ele é acometido pelo Covid-19 e ele tem sintomas leves, ele não precisa ficar internado, ele pode ficar em casa, fazer seu isolamento em casa, ele pode tomar medidas para evitar trombose, assim como é um paciente que é acometido por uma outra virose que o faz ficar em casa, necessitando daquele repouso para a doença. Ou seja, não ficar deitado por tempo prolongado, movimentar as pernas, procurar usar meia elástica, beber bastante líquido. Isso são medidas que vão evitar trombose nesses pacientes que têm um acometimento mais leve da doença. Existe uma segunda fase da doença em que há uma resposta inflamatória maior. E alguns pacientes que começam com sintomas mais leves, pode sim, após 10 dias, sentir um cansaço, uma falta de ar, os sintomas podem se agravar. Nesses casos, o paciente deve procurar um médico, deve procurar o hospital. E se ele for internado, serão feitas medidas para evitar trombose para pacientes que estão internados, assim como pacientes internados por outras doenças e que ficam acamados por um tempo indeterminado. Então, não existe uma medicação milagrosa que vai tratar a trombose do Covid. Não existe uma medicação milagrosa que vai evitar o paciente de ter trombose com Covid, mas existe sim medidas que podemos tomar para evitar trombose e para tratar trombose, que são os mesmos tratamentos de sempre. O tratamento da trombose é feito com medicações chamadas anticoagulantes. O que é isso? São medicações que deixam o sangue mais fino para poder destruir justamente aquele coágulo proporcionado pela trombose. São medicações que devem ser tomadas apenas sob orientação médica,
Porque da mesma forma que elas podem prevenir um trombo ou tratar um trombo, podem também causar sangramento. E sangramentos graves, muitas vezes difíceis de conter. Portanto, se você tiver sintomas de Covid e associado a isso tiver uma dor na perna ou inchaço, procure o seu médico especialista. Para os pacientes internados, serão tomadas as melhores condutas de cada serviço. Para aquele acometimento que o paciente tiver. Não tome medicação que não seja prescrita por um médico, porque isso pode colocar a sua vida em risco. Para tratar o Covid, ainda a melhor forma é não se contaminar, é se prevenir. Então, procure evitar aglomeração, use máscara, use seu álcool em gel, lave bem as mãos, porque dessa forma você vai evitar ter a doença e também vai evitar a transmissão. E vamos assim vencer essa guerra. Até mais.